Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que muita gente acha que conhece, mas que está cheio de segredos: o mel. Pensa que é só um jeito gostoso de adoçar as coisas? Talvez seja hora de pensar de novo. Aquele pote dourado na sua cozinha pode ser um verdadeiro superalimento, ou, infelizmente, uma grande farsa. Vamos descobrir juntos como separar o joio do trigo. E aqui já começa a nossa investigação com uma pergunta que não quer calar. Porque, olha, a chance da resposta ser não é bem maior do que a gente imagina. E isso não mexe só com o sabor, não. Mexe e muito com a nossa saúde. Agora se preparem para esse número, é de cair o queixo. Uma pesquisa revelou que até 70% do mel vendido no Brasil apresenta algum tipo de irregularidade. Isso mesmo, 70%. Ou seja, a grande maioria do que está na prateleira pode não ser mel de verdade. É muita coisa, né? Tá, mas como eles fazem isso? As táticas são bem variadas e bem espertas. A mais comum é misturar xaropes baratinhos, tipo de milho, para fazer o mel render mais. Ou então, simplesmente adicionam água. Mas o pior, na minha opinião, é quando superaquecem o mel. Esse processo, sabe, ele simplesmente destrói tudo que o mel tem de bom, as enzimas, as vitaminas, transforma ele num açúcar vazio, sem vida. E claro, muitas vezes a gente nem sabe de onde aquele mel veio. Para a gente entender a raiz desse problema, é preciso conhecer os dois lados da moeda na produção de mel. De um lado, a gente tem o mel industrial, focado em volume, em quantidade. Do outro, o mel agroecológico, feito de forma artesanal, com um cuidado imenso para preservar a pureza e todos os benefícios. E a diferença, gente, é gritante. É como comparar o dia e a noite. No mundo industrial, é comum alimentarem as abelhas com xarope, em vez de deixá-las pegarem o néctar das flores. O mel é pasteurizado, aquecido e com isso perde praticamente todos os nutrientes. Já o mel agroecológico é o oposto total. É extraído a frio, de abelhas livres que se alimentam de flores, sem nenhum pingo de química, é o mel na sua forma mais pura, mais potente. E por que essa diferença toda é tão importante? Porque o mel de verdade, o puro, tem mais de 180 substâncias bioativas. Pensa só, enzimas, antioxidantes, vitaminas, é um combo de saúde. E tudo isso é simplesmente destruído no processo industrial. No fim das contas, o mel adulterado é só um açúcar caro. Certo. Já entendemos o tamanho do problema. Mas agora vem a parte boa. A solução. Chega de ser enganado, né? A partir de agora, a gente vai aprender a virar um verdadeiro detetive de mel puro. Assim, só entra em casa produto de qualidade de verdade. Primeiro, vamos conhecer algumas das nossas estrelas. O Brasil tem méis espetaculares. O silvestre, por exemplo, é mais escuro, tem um sabor que lembra a madeira, é um verdadeiro escudo para a imunidade. Já o de eucalipto, mais intenso, mentolado, é um alívio incrível para as vias respiratórias. E o açapiche? Esse é um tesouro, leve, floral, perfeito para ajudar na digestão. Cada um é uma experiência diferente. Vamos ao primeiro teste, super fácil de fazer em casa. Pegue uma colher de mel e coloque em um copo com água em temperatura ambiente. Se for mel puro, ele vai descer direto para o fundo, inteiro, como se fosse um bloco sólido. Agora, se ele começar a se dissolver rápido, a formar umas nuvens na água, desconfie. É um sinal clássico de adulteração. Outro teste, moleza. Pingue uma gota de mel num guardanapo ou papel toalha. O mel puro é denso, tem pouquíssima água na composição dele, então a gota vai ficar ali, intacta, sem vazar. Mas, se formar uma mancha úmida em volta, tipo uma auréola, é um sinal bem forte de que adicionaram água para render. E agora a dica que talvez seja a mais importante de todas. Muita gente acha que mel cristalizado estragou, né, e joga fora. Pelo amor de Deus, não faça isso. A cristalização é, na verdade, o maior atestado de pureza que o mel pode ter. É a prova de que ele é cru que está vivo. Aliás, o mel que deveria te preocupar é aquele que fica sempre líquido na prateleira o ano inteiro. Esse sim, provavelmente passou por processos que o mataram. Bom, agora que já sabemos como encontrar o mel de verdade, vamos entender por que todo esse esforço vale a pena. A ciência tem comprovado o que as nossas avós já sabiam há tempos. Mel puro é um superalimento de respeito. Para começar, ele dá um up incrível na nossa imunidade. Com aquela turma de mais de 180 compostos ativos, ele ajuda a deixar nossas defesas tinindo, preparadas para combater gripes e resfriados. Sabe aquela tosse seca, chata, que ataca de noite? Então, vários estudos mostram que uma colher de mel puro pode ser tão eficaz ou até mais do que muitos xaropes que a gente compra na farmácia. Ele acalma a garganta e ajuda a ter uma noite de sono mais tranquila. Precisando de um gás?
Mel é o combustível ideal. Diferente do açúcar branco, que te dá um pico de energia e depois te derruba, o mel libera energia de forma gradual e inteligente. É energia limpa e que dura. Os méis mais escuros, como o silvestre que a gente viu, são verdadeiras fontes da juventude. Eles são lotados de antioxidantes que combatem o envelhecimento das nossas células. É proteção de dentro para fora. E não para por aí. Ele também é um grande amigo do nosso intestino, porque alimenta as bactérias boas que vivem lá. E, de quebra, ainda ajuda a manter os níveis de colesterol ruim sob controle, protegendo a saúde do coração. Agora, atenção total a este número. 40 graus Celsius. Grave bem, porque essa é a temperatura que divide o mel vivo de um mel morto. A regra é bem simples. Nunca, coloque o mel em líquidos fervendo. Se for adoçar um chá, por exemplo, espere ele ficar morno. Aquecer o mel acima de 40 graus é como pegar todos esses benefícios incríveis que a gente acabou de listar e literalmente jogar no lixo. Ok, agora que a gente já está quase expert no assunto, vamos para a melhor parte. Como é que a gente traz todo esse poder do mel puro para o nosso dia a dia de um jeito fácil e gostoso? Que tal começar o dia com um shot para blindar a imunidade? A receita é simples, mas poderosa. Água morna, uma boa colher de mel silvestre, suco de limão e um pouquinho de cúrcuma e gengibre. Tomar isso em jejum dá uma acordada no sistema imunológico e uma energia incrível para começar o dia. E, gente, as possibilidades são infinitas. Pode usar como um pré-treino natural, uma colherzinha antes de dormir para acalmar a tosse. Dá para substituir o açúcar em molhos para salada, em marinadas para carnes. Ele é tão versátil que serve até para usar na pele, para ajudar a cicatrizar o machucadinho. Mel de verdade é um canivete suíço da natureza. E é isso. A partir de hoje, quando alguém olhar para um pote de mel, a visão vai ser completamente diferente. Não é só um adoçante, é uma escolha. A escolha é entre um produto cheio de vida, cheio de saúde e um pote de açúcar sem benefício algum. A pergunta que fica é, agora que a verdade foi revelada, qual história o mel na sua casa vai contar? A escolha está nas mãos de cada um.